O professor da minha filha estava dando notas altas do nada. O motivo me deixou em choque. Parte minha filha, Lily, sempre foi uma aluna esforçada, mas nunca uma estrela acadêmica. Ela se dedica, faz as tarefas, mas as notas dela geralmente ficavam na média, com alguns picos ocasionais para cima ou para baixo. No entanto, neste último semestre, algo estranho começou a acontecer na disciplina de História, ministrada pelo Sr. Harrison. As notas de Lily simplesmente dispararam, de um sólido C+. Ela começou a tirar A+, em todas as provas e trabalhos no início. Fiquei genuinamente feliz e orgulhoso. Pensei que talvez o conteúdo da matéria tivesse finalmente clicado para ela, ou que ela estivesse se dedicando ainda mais aos estudos. Elogiei seu esforço, ofereci recompensas e a incentivei a continuar assim. Lily parecia contente com as notas, mas havia algo em seu comportamento que me deixava ligeiramente desconfortável. Ela não parecia tão entusiasmada quanto eu esperava que estivesse com essa melhora repentina. Quando eu perguntava sobre as aulas de história ou sobre o Sr. Harrison, suas respostas eram vagas e monossilábicas. Minha esposa, Sarah, também notou a mudança drástica nas notas de história. Ela é mais observadora do que eu e levantou algumas questões que eu havia ignorado na minha euforia inicial. Você não acha estranha essa melhora tão repentina e em apenas uma matéria? Ela perguntou certa noite. Enquanto jantávamos, ela sempre teve mais facilidade em matemática e ciências. História nunca foi o forte dela. Comecei a repensar a situação. Sarah tinha razão, era típico demais. Decidi dar uma olhada nos trabalhos e provas de história que Lily havia trazido para casa. Para minha surpresa, as folhas estavam quase sempre impecáveis, com pouquíssimas correções ou comentários do professor. Mesmo nos trabalhos mais longos e complexos, as notas altas pareciam ter sido simplesmente atribuídas, sem um feedback detalhado que justificasse um desempenho tão excepcional. Isso me deixou ainda mais intrigado. Resolvi conversar com outros pais de alunos da turma de Lily. Em um grupo de mensagens que tínhamos, mencionei casualmente a melhora nas notas de história da Lily e perguntei se outros pais também tinham notado algo parecido. As respostas que recebi foram variadas. Alguns pais relataram um aumento nas notas de seus filhos em história também, enquanto outros disseram que as notas dos seus filhos permaneceram as mesmas. No entanto, alguns pais que notaram o aumento expressaram uma estranha sensação de que algo não estava certo, ecoando a desconfiança que eu e Sarah já sentíamos. Uma mãe em particular, a senhora Davis, cuja filha, Emily, era uma das melhores amigas de Lily, compartilhou uma observação que me deixou particularmente pensativo. Ela disse que Emily havia comentado que o Sr. Harrison parecia ter alunos favoritos e que esses alunos pareciam receber notas mais altas, independentemente da qualidade do trabalho. Emily não se incluiu nesse grupo de favoritos. Já que suas notas em história não haviam mudado significativamente, a palavra favoritos me acendeu um alerta vermelho. Comecei a me lembrar das vezes em que fui buscar Lily na escola e vi o Sr. Harrison conversando com alguns alunos depois da aula. Tentei recordar se havia algum padrão, se eram sempre os mesmos alunos. Na minha memória vaga, parecia haver um pequeno grupo de meninas que frequentemente ficavam para conversar com ele. Decidi que precisava investigar mais a fundo. A princípio, pensei em marcar uma reunião com o Sr. Harrison, mas hesitei. Não queria confrontá-lo sem ter evidências mais concretas. Além disso, não queria que Lily se sentisse desconfortável ou envergonhada se minhas suspeitas fossem infundadas. Sarah sugeriu que dessemos uma olhada no sistema online da escola, onde as notas eram lançadas. Ela lembrou que, às vezes, os professores adicionavam comentários ou justificativas para as notas ali. Entramos no portal com a conta de Lily e navegamos até a seção de notas de história. As notas estavam lá, todas altas, mas não havia nenhum comentário adicional do Sr. Harrison. Parecia que as notas tinham sido simplesmente inseridas no sistema. A falta de transparência só aumentava minhas suspeitas. Comecei a me perguntar se algo mais sério estava acontecendo. Seriam essas notas altas um tipo de favorecimento? Por qual motivo um professor daria notas tão inflacionadas sem justificativa aparente? Nos dias seguintes, fiquei mais atento ao comportamento de Lily. Tentei conversar com ela de forma mais aberta, sem parecer acusatório. Perguntei sobre o Sr. Harrison, sobre como eram as aulas dele, se ele dava muita atenção a algum aluno em particular. Lily continuava evasiva, mas percebi um certo desconforto em suas respostas. Em uma ocasião, quando perguntei se o Sr. Harrison era um professor legal, ela hesitou por um momento antes de responder com um simples "acho que sim".
Essa hesitação me deixou ainda mais preocupado. Comecei a considerar todas as possibilidades, por mais desagradáveis que fossem. Seria possível que o Sr. Harrison estivesse agindo de forma inadequada com alguns alunos? A ideia me embrulhou o estômago. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Decidi que a próxima etapa seria observar o Sr. Harrison de perto. Comecei a chegar mais cedo para buscar Lily na escola, ficando em um local discreto onde pudesse observar a saída dos alunos da sala dele. Em algumas ocasiões, vi o Sr. Harrison conversando com algumas alunas, incluindo algumas que, segundo a senhora Davis, pareciam ser as favoritas. As conversas pareciam normais, mas havia algo na linguagem corporal do professor, um certo tom de voz, que me deixava com uma sensação estranha. Na sexta-feira daquela semana, enquanto esperava Lily, vi o Sr. Harrison entregar um envelope para uma das alunas favoritas antes que ela saísse da sala. A menina sorriu e guardou o envelope rapidamente na mochila. Não consegui ver o que havia dentro, mas a cena me deixou muito perturbado. O que um professor estaria entregando secretamente a uma aluna? Seria algum tipo de material escolar extra, ou algo mais? Naquela noite, não consegui dormir direito. As peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar de uma forma perturbadora. As notas altas do nada, a falta de feedback, os alunos favoritos, as conversas depois da aula, o envelope secreto, tudo apontava para algo que não era certo. Eu precisava descobrir a verdade, não apenas pelo bem da minha filha, mas pelo bem de todos os alunos daquela turma. O que eu descobriria a seguir me deixaria completamente em choque. Algo que eu jamais poderia ter imaginado. Parte 2 daqui uma hora. O professor da minha filha estava dando notas altas do nada. O motivo me deixou em choque. Parte 2. A falta de feedback detalhado nas provas de Lily só intensificou minha crescente preocupação. Decidi que precisava agir. Marquei uma reunião com a coordenadora pedagógica da escola, a senhora Evans. Expliquei a situação, mostrando as notas de Lily e a ausência de comentários significativos nos trabalhos. A senhora Evans ouviu atentamente. Parecendo um pouco surpresa com o que eu estava relatando, ela me garantiu que iria verificar a situação e conversar com o Sr. Harrison. Saí da reunião com uma sensação mista de alívio e apreensão. Alívio por ter finalmente compartilhado minhas preocupações com alguém da escola, mas apreensão sobre o que a investigação poderia revelar. Nos dias seguintes, fiquei ainda mais atento ao comportamento de Lily e tentei sutilmente obter mais informações sobre as aulas de história. Ela continuava reservada, mas percebi que ficava tensa quando o nome do Sr. Harrison era mencionado. Alguns dias depois, recebi um telefonema da senhora Evans. Ela me informou que havia conversado com o Sr. Harrison e analisado alguns dos trabalhos dos alunos. Segundo ela, o Sr. Harrison justificou as notas altas de Lily e de outros alunos como um reconhecimento do esforço e da dedicação deles, mesmo que isso não fosse totalmente evidente nos trabalhos em si. A senhora Evans disse que havia orientado o Sr. Harrison a fornecer um feedback mais detalhado nas próximas avaliações para justificar as notas atribuídas. A explicação da senhora Evans pareceu vaga e insatisfatória. Não consegui entender como um professor poderia dar notas tão altas baseando-se apenas em uma percepção subjetiva de esforço, sem que isso se refletisse na qualidade do trabalho. Minhas suspeitas sobre um possível favorecimento de alguns alunos persistiram. Decidi então conversar diretamente com outros pais que haviam notado o aumento nas notas de seus filhos em história. A senhora Davis foi particularmente receptiva e compartilhou mais detalhes sobre as observações da filha, Emily. Emily havia mencionado que o Sr. Harrison costumava dar mais atenção a um grupo específico de meninas durante as aulas e que essas meninas pareciam sempre receber elogios, mesmo quando suas respostas não eram totalmente corretas. Outro pai, o Sr. Miller, cuja filha, Jessica, também tinha tido um aumento significativo nas notas de história, confessou que estava igualmente intrigado. Ele havia tentado conversar com Jessica sobre a matéria, mas ela também havia sido evasiva, limitando-se a dizer que o Sr. Harrison era um professor legal. A falta de informações concretas por parte das crianças e a explicação superficial da escola só aumentavam minha frustração. Sentia que havia algo de errado acontecendo, mas não conseguia descobrir o que exatamente. A imagem do Sr. Harrison entregando o envelope para aquela aluna na sexta-feira anterior não saía da minha cabeça. O que poderia haver naquele envelope? Na semana seguinte, decidi fazer algo mais direto.
Comecei a observar a sala de aula do Sr. Harrison durante o horário de saída dos alunos. Em algumas ocasiões, vi o mesmo grupo de meninas ficando para conversar com ele. As conversas pareciam informais, mas percebi que o Sr. Harrison parecia ter um tratamento diferenciado com essas alunas, com um tom de voz mais suave e sorrisos mais frequentes em uma tarde. Vi uma cena que me deixou particularmente desconfortável. Enquanto os outros alunos já haviam saído, o Sr. Harrison colocou a mão no ombro de uma das meninas do grupo favorito e disse algo que a fez rir. A interação pareceu excessivamente íntima para uma relação professor-aluno naquela noite. Conversei seriamente com Sarah sobre minhas observações e sobre o meu crescente desconforto. Decidimos que precisávamos reunir mais informações antes de tomar qualquer atitude mais drástica. Sarah sugeriu que tentássemos conversar novamente com Lily, de uma forma mais aberta e mostrando nossa preocupação, sem fazer acusações diretas. No dia seguinte, sentei com Lily em seu quarto e comecei a conversar com ela sobre a escola de forma geral. Perguntei sobre as matérias que ela mais gostava e as que ela achava mais difíceis. Quando chegamos à história e ao Sr. Harrison, tentei ser o mais casual possível. E aí, Lily, o que você tem achado das aulas de história com o Sr. Harrison ultimamente? As notas têm sido ótimas, comentei e Lily ficou um pouco tensa. Ah, sim, as aulas estão boas. Ele parece ser um professor bem legal, né? Continuei, observando sua reação. Ela hesitou por um momento. Ele é. Percebi que ela não estava à vontade para falar sobre o assunto. Decidi mudar de tática. Sabe, filha, a mamãe e eu ficamos muito felizes com a sua melhora em história, mas também ficamos um pouco curiosos. Você tem se dedicado muito mais a essa matéria? Lily olhou para baixo, mexendo nos dedos. Eu faço o que ele pede. O que exatamente ele pede? Perguntei com cuidado. Ela hesitou novamente e então, com a voz baixa, disse algo que me gelou o sangue. Ele diz que se a gente for legal com ele, as notas podem ser boas. Naquele momento, todas as minhas suspeitas se confirmaram da pior maneira possível. Aquele ser legal tinha um significado muito mais sinistro do que eu jamais poderia ter imaginado. A raiva e a preocupação me invadiram com força total. Eu precisava descobrir toda a verdade e proteger minha filha e as outras alunas daquele professor. Parte 3 daqui uma hora. O professor da minha filha estava dando notas altas do nada. O motivo me deixou em choque. Parte 3. As palavras de Lily ecoaram na minha mente como um trovão em céu azul. Ele diz que se a gente for legal com ele, as notas podem ser boas. A inocência na voz dela contrastava terrivelmente com a implicação sinistra daquela frase. Senti uma onda de raiva e proteção me invadir. Minha prioridade naquele momento era garantir a segurança e o bem-estar da minha filha. Com cuidado e delicadeza, comecei a fazer mais perguntas a Lily. Inicialmente, ela estava hesitante e com medo, mas aos poucos, com meu apoio e a garantia de que ela não tinha feito nada de errado, ela começou a se abrir mais. Ela me contou que o Sr. Harrison tinha preferências por algumas meninas da turma e que essas meninas recebiam mais atenção e notas melhores. Ela mencionou que ele fazia comentários inapropriados, elogiava a aparência delas de forma estranha e, em algumas ocasiões, as tocava de maneira que a deixava desconfortável. Lily também confirmou que o envelope que eu havia visto o Sr. Harrison entregar continha pequenos presentes, como doces e adesivos, direcionados especificamente para as alunas favoritas. Ela nunca havia recebido um desses presentes, o que talvez explicasse a sua hesitação inicial em falar sobre o assunto. Ela tinha medo de que, por não ser uma das preferidas, pudesse ter suas notas prejudicadas caso reclamasse. Ouvir o relato da minha filha me deixou absolutamente furioso e horrorizado. Aquele homem, um professor em quem confiávamos a educação da nossa filha, estava se aproveitando da sua posição de poder para manipular e assediar alunas. Não podia acreditar na minha ingenuidade por não ter percebido sinais antes. Imediatamente, Sarah e eu decidimos que precisávamos agir. Na manhã seguinte, fomos juntos à escola e exigimos falar com o diretor. Relatamos tudo que Lily nos havia contado, apresentando as notas suspeitamente altas como uma das evidências do comportamento inadequado do Sr. Harrison. O diretor pareceu chocado e nos garantiu que a escola levaria a denúncia muito a sério e iniciaria uma investigação imediata. Nos dias que se seguiram, a escola conduziu uma investigação interna, entrevistando alunos e outros professores. Para nosso alívio, outras alunas também confirmaram o comportamento inapropriado do Sr. Harrison. Algumas meninas relataram situações semelhantes às que Lily havia descrito, incluindo comentários desconfortáveis, atenção excessiva e o recebimento de pequenos presentes. Troque os pontos finais por vírgulas.
A investigação culminou com o afastamento imediato do Sr. Harrison da escola. Pouco tempo depois, fomos informados de que ele havia sido demitido e que a escola estava cooperando com as autoridades para uma possível investigação criminal. O impacto emocional em Lily foi significativo. Ela se sentia aliviada por a situação ter vindo à tona, mas também estava um pouco traumatizada pela experiência. Buscamos apoio psicológico para ela, e aos poucos ela começou a processar o que havia acontecido. A notícia sobre o comportamento do Sr. Harrison se espalhou rapidamente entre os pais dos alunos. Houve uma mistura de choque, raiva e alívio por a situação ter sido descoberta antes que pudesse causar danos maiores. Muitos pais se manifestaram, relatando que também haviam notado o aumento inexplicável nas notas de seus filhos em história. A Sra. Evans nos procurou novamente, expressando seu sincero pesar por não ter investigado mais a fundo minhas preocupações iniciais. Ela explicou que a justificativa do Sr. Harrison sobre o esforço dos alunos havia parecido plausível na época, mas que, diante das novas revelações, ficou claro que havia algo muito mais sério acontecendo. Com o afastamento do Sr. Harrison, um novo professor de história foi contratado para substituir. As notas dos alunos voltaram a refletir um desempenho mais realista, e o ambiente na sala de aula se tornou mais saudável e seguro. Siga-nos para acompanhar mais histórias como essas.